O vestido de renda francesa pesava nos ombros de Valentina Serrano como uma sentença. Ela estava sozinha na sacristia da Igreja Santa Helena, olhando para seu reflexo no espelho antigo, e tudo que via era uma farsa prestes a ser exposta. 30 minutos. Fazia 30 minutos que a cerimônia deveria ter começado. Através das portas de mogno maciço, ela ouvia os sussurros venenosos da congregação. Reconhecia cada voz com clareza dolorosa. Sua tia Lavínia, sempre pronta com comentários cruéis. Eu avisei que esse noivo era imaginário. Valentina sempre foi de inventar histórias para chamar atenção. Sua prima Esmeralda com aquela risada metálica. Coitada, deve ter pago um ator e ele nem apareceu. Que vergonha para o Serrano. Cada palavra era um golpe certeiro em feridas antigas que nunca haviam cicatrizado. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante e deixe nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Valentina fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam arruinar a maquiagem impecável. Ela sempre fora invisível da família Serrano. A filha que não herdara os olhos verdes esmeralda da mãe, apenas castanhos comuns. A que não tinha o dom para negócios do pai, apenas talento para idiomas e números que ninguém valorizava. A que recebia abraços mecânicos em aniversários, enquanto seus irmãos eram celebrados com festas extravagantes. Quando conhecera Felipe 6 meses atrás, em um café perto do trabalho, ele parecia a resposta para todas as suas preces. Atencioso, encantador, romântico. Dissera que ela era especial, que havia de verdade. E quando ajoelhou com aquele anel modesto, Valentina acreditou que finalmente alguém a escolhera. Sua família não acreditou. Valentina com um noivo? Seu irmão Augusto zombara. Ele deve estar atrás do sobrenome Serrano. Ninguém se casaria com ela de verdade. Mas ela insistira. Marcara a data, enviara os convites. E agora estava ali, sozinha, com 120 pessoas esperando para testemunhar sua humilhação máxima. Felipe não virira. Ele a deixara, como se ela nunca tivesse importado. A porta se abriu de repente e Valentina se virou, esperando talvez a organizadora do evento ou o padre. Mas o homem que entrou roubou todo o ar de seus pulmões. Alexandre Constantin Dravensworth, seu chefe. O homem para quem trabalhara como diretora de operações internacionais pelos últimos 4 anos. CEO da Dravensworth Global Enterprises, um império que se estendia por 6 continentes. 42 anos, russo por parte de mãe, brasileiro por parte de pai, bilionário por mérito próprio e absolutamente devastador de um jeito que deveria ser ilegal. Ele usava um smoking de corte impecável que moldava seus ombros largos como uma segunda pele. O cabelo negro tinha fios prateados nas têmporas que apenas intensificavam sua autoridade natural. Os olhos eram de um azul glacial impossível, como pedaços de céu de inverno, e neste momento a observavam com uma intensidade que fez suas pernas tremerem. Senhor Dravensworth, sua voz saiu fraca, quebradiça. O que está fazendo aqui? Valentina não o convidara. Manter distância entre sua vida profissional impecável e sua vida pessoal desastrosa sempre fora sua estratégia de sobrevivência. Alexandre não respondeu imediatamente. Ele cruzou a sacristia em passos medidos, e com cada passo, Valentina sentia o ar ficar mais denso, carregado de algo que não conseguia nomear. Quando ele parou na frente dela, tão perto que ela podia sentir o aroma de seu perfume amadeirado, seus olhos percorreram seu rosto com uma atenção perturbadora. Você está chorando, ele declarou, sua voz grave carregando aquele sotaque levemente eslavo que sempre a desestabilizava. Não estou. Valentina mentiu, limpando rapidamente uma lágrima traidora. Não minta para mim, Valentina. A maneira como ele disse seu nome completo, sem diminutivos ou formalidades, sempre a fazia sentir exposta. Onde está o noivo? Ela soltou uma risada amarga.
Boa pergunta. Se descobrir, me avise. A mandíbula de Alexandre se contraiu. Por um momento, ela viu algo perigoso dançar em seus olhos. Algo que se assemelhava à fúria pura. Mas quando ele falou, sua voz estava controlada, quase suave. Então ele não veio. Brilhante dedução, Valentina respondeu, surpreendendo-se com sua própria audácia. Mas o que importava agora? Sua vida estava despedaçada de qualquer forma. E lá fora estão 120 pessoas, a maioria da minha família, esperando para confirmar o que sempre disseram, que sou uma farsa, uma mentirosa desesperada por atenção. Que nunca houve noivo, porque quem se casaria comigo? Sua voz quebrou na última palavra, e outra lágrima escapou. E foi quando aconteceu. Alexandre se moveu tão rápido que ela mal teve tempo de piscar. Suas mãos grandes envolveram seu rosto, polegares limpando as lágrimas com uma delicadeza que contrastava brutalmente com sua força óbvia. Valentina congelou, seu coração explodindo em um ritmo violento. Em 4 anos, trabalhando lado a lado, eles nunca se tocaram assim. Nunca. Olhe para mim, ele ordenou, sua voz baixa e comandante. Valentina obedeceu, seus olhos castanhos encontrando aqueles azuis glaciais que sempre a faziam sentir como se ele pudesse ler sua alma. Escute muito bem o que vou dizer. Suas palavras eram lentas, deliberadas, cada uma carregada de um peso que ela não entendia. Você não é uma farsa, não é uma mentirosa, e aquele covarde que não apareceu não merecia respirar o mesmo ar que você. Valentina piscou, atordoada. Senhor Ravensworth, Alexandre, ele a corrigiu, seus polegares ainda acariciando suavemente suas bochechas. Acho que depois de 4 anos podemos dispensar formalidades. Alexandre, ela sussurrou, testando o nome em sua língua. Parecia íntimo demais, perigoso demais. Eu preciso ir lá fora e cancelar. Preciso encarar todos eles e admitir que estavam certos sobre mim desde o início. Não. A palavra saiu tão firme, tão absoluta, que Valentina recuou. Mas as mãos dele a mantiveram no lugar. O quê? Os olhos de Alexandre brilharam com algo que ela nunca vira antes. Determinação feroz, possessividade, loucura calculada. Finja que sou o noivo. O mundo parou de girar. Valentina tinha certeza de que ouvira errado. O que você disse? Você me ouviu perfeitamente. Ele soltou seu rosto apenas para pegar suas mãos, entrelaçando seus dedos com os dela. O toque era elétrico, enviando ondas de choque por todo seu corpo. Vamos lá fora, casamos. E sua família nunca mais poderá duvidar de você. Valentina o encarou, como se ele tivesse enlouquecido completamente. Você perdeu o juízo? Não pode simplesmente aparecer e fingir ser meu noivo. Isso é estratégico? Ele sugeriu, uma sobrancelha erguendo-se. Eficiente? A solução perfeita? Insano! Valentina exclamou, tentando puxar suas mãos, mas ele a segurou firmemente. Alexandre, você é meu chefe. Você não pode... Posso. E vou. Sua voz baixou uma oitava, tornando-se quase um rosnado. A menos que você me dê uma razão válida para não fazer isso. Uma razão? Valentina estava à beira da histeria. Que tal o fato de que isso é completamente louco? Que não temos história juntos? Que ninguém vai acreditar? Alexandre deu um passo mais perto, eliminando qualquer espaço entre eles. Valentina teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. E o movimento expôs sua garganta de um jeito que a fez sentir vulnerável e protegida ao mesmo tempo. Deixe-me esclarecer algo, ele disse, sua voz baixa e intensa. Trabalhamos lado a lado por 4 anos. Viajamos para 17 países juntos. Passamos mais tempo um com o outro do que a maioria dos casais. Você conhece meu café favorito, como prefiro minhas reuniões, que detesto atraso e adoro pontualidade. Eu sei que você fala 6 idiomas, que organiza seus arquivos por cores, que morde o lábio quando está concentrada e que tem uma pequena cicatriz no pulso esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 9 anos. Valentina arregalou os olhos.
Como você sabe da cicatriz? Porque presto atenção. Ele respondeu simplesmente: em tudo, principalmente em você. O coração de Valentina falhou uma batida, depois disparou em um ritmo caótico. Por quê? Por que você faria isso por mim? Algo profundo e antigo passou pelos olhos de Alexandre. Algo que parecia vulnerabilidade, mas mascarado por camadas de controle férreo. Porque não suporto ver você machucada. Porque passei 4 anos assistindo você ser a pessoa mais inteligente em qualquer sala e ainda assim duvidar de si mesma. Porque aqueles abutres lá fora não merecem o prazer de destroçá-la. Ele pausou, e quando falou novamente, sua voz estava rouca. E porque talvez eu esteja sendo egoísta e aproveitando uma oportunidade que nunca teria de outra forma. Que oportunidade? Valentina sussurrou, mal conseguindo respirar. Alexandre sorriu, e foi um sorriso pequeno, quase triste. A oportunidade de estar ao seu lado, oficialmente. Antes que Valentina pudesse processar aquilo, ele já estava a puxando em direção às portas. Espere, nós não podemos, eles vão perceber, não temos anéis, confia em mim. Alexandre parou e se virou, seus olhos azuis glaciais fixos nela com uma intensidade que a derreteu. Ela deveria dizer não, deveria ser racional, mas havia algo na maneira como ele a olhava, como segurava sua mão, como parecia disposto a enfrentar o mundo inteiro por ela, que fez apenas uma resposta ser possível. Sim, o sorriso que curvou seus lábios foi devastador. Então confie em mim agora. Ele abriu as portas. O silêncio foi instantâneo e ensurdecedor. 120 pares de olhos se viraram simultaneamente. Valentina sentiu o peso esmagador de cada olhar. Chocado, confuso, cético. Sua mãe estava na primeira fila, usando aquele vestido de seda champanhe que escolhera porque alguém precisa parecer elegante nesta família. Ao lado dela, seu pai, que passara a vida inteira vendo através dela como se fosse vidro. Seus irmãos, Augusto e Cristiano, com expressões de surpresa mal disfarçada. Tia Lavínia, com aquele sorriso venenoso pronto para atacar. Prima Esmeralda, praticamente salivando pela oportunidade de humilhá-la publicamente. Mas Alexandre não hesitou nem um segundo. Ele a guiou pelo corredor central com a confiança de alguém que comandava salas de reunião de bilhões de dólares, sua mão firme e quente nas costas dela, irradiando poder e proteção. Os sussurros explodiram como fogos de artifício. Quem é esse homem? Não é o Felipe. Espere, é Alexandre Ravensworth. O bilionário russo? Não pode ser a Ravensworth Global Enterprises. Impossível. Valentina com Alexandre Ravensworth. Valentina ouvia cada palavra, cada exclamação de descrença, e uma parte dela queria desmoronar. Mas a mão de Alexandre em suas costas era uma âncora firme e inabalável, lembrando-a de respirar, de continuar caminhando, de manter a cabeça erguida. Quando chegaram ao altar, o padre Silvio os esperava com expressão completamente perplexa. Era um homem de 70 anos que conhecia a família Serrano há décadas. Minha filha, ele sussurrou, inclinando-se. Onde está o noivo? O Felipe? Antes que Valentina pudesse gaguejar uma resposta, Alexandre deu um passo à frente, estendendo a mão com autoridade natural. Padre Silvio, peço desculpas pelo mal-entendido. Houve uma mudança nos planos. Sua voz ecoou pela igreja, clara e firme. Sou Alexandre Constantin Ravensworth, o noivo. O padre piscou repetidamente, olhando entre eles. Mas a certidão de casamento tem o nome Felipe. Um erro administrativo. Alexandre o interrompeu suavemente, retirando uma carteira de couro do bolso interno. Ele extraiu vários documentos dobrados e uma quantia de dinheiro que fez os olhos do padre se arregalarem. Aqui está a documentação correta, já autenticada. E isto é uma doação para as reformas da igreja que sei que precisa realizar. O padre Silvio pegou os documentos com mãos trêmulas, examinando-os.
Valentina não tinha ideia de como Alexandre conseguira documentos falsos tão rapidamente. Mas então se lembrou. Ele era um dos homens mais poderosos do mundo. Provavelmente tinha uma equipe inteira capaz de falsificar qualquer coisa em minutos. Tudo parece em ordem, o padre murmurou, ainda atordoado. Bem, então, devemos começar. Alexandre se virou para Valentina, posicionando-a diante do altar. Quando seus dedos encontraram os dela novamente, entrelaçando-os firmemente, ela sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Ela se forçou a olhá-lo, e o que viu a deixou completamente sem ar. Alexandre a observava como se ela fosse a única pessoa no universo. Seus olhos azuis glaciais estavam derretidos, aquecidos por algo profundo e intenso que ela não conseguia nomear. Havia reverência ali, admiração, possessividade e algo mais, algo perigoso e sedutor que fez seu estômago se contrair. "Você está bem?" Ele sussurrou apenas para ela ouvir. Valentina não conseguiu responder. Apenas assentiu, perdida naqueles olhos impossíveis. O padre Silvio iniciou a cerimônia, e as palavras pareciam vir de muito longe, distorcidas pelo zumbido em seus ouvidos. Ela estava vagamente consciente dos olhares atônitos da congregação, dos sussurros que cresciam e minguavam como marés. Mas nada disso importava tanto quanto a maneira como Alexandre segurava sua mão. Como se ela fosse a coisa mais preciosa que já tocara. Como se ele tivesse medo de que ela evaporasse se afrouxasse o aperto. Alexandre Constantin Ravensworth. A voz do padre cortou, através de sua névoa mental. Aceita Valentina Serrano como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Houve uma pausa longa demais. Valentina sentiu o pânico começar a subir por sua garganta. E se ele mudasse de ideia? E se percebesse a loucura do que estava fazendo? Mas então Alexandre se virou completamente para ela, soltando uma de suas mãos apenas para acariciar seu rosto, dedos deslizando pela linha de sua mandíbula com uma ternura que a fez tremer. Aceito. Sua voz reverberou pela igreja com uma convicção tão absoluta, tão inquebrantável, que silenciou todos os sussurros. Com cada parte do meu ser, aceito. Não foi apenas o que ele disse. Foi como olhou para ela quando disse, como se estivesse fazendo um juramento de sangue, uma promessa que levaria além da morte. Seus olhos azuis perfuraram os dela, e Valentina sentiu algo dentro do peito se quebrar e se reconstruir simultaneamente. Valentina Serrano, o padre continuou, sua voz ligeiramente embargada. Aceita Alexandre Constantin Ravensworth como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Sua voz falhou na primeira tentativa. Ela limpou a garganta, lágrimas ardendo em seus olhos. Olhou para Alexandre, para aquele homem impossível que entrara em sua vida como uma tempestade 4 anos atrás, que a desafiara e a fizera crescer, que neste momento estava salvando-a da humilhação mais profunda imaginável. E de repente, com clareza cristalina, ela entendeu algo. Talvez Felipe não aparecer não fosse o desastre que pensava. Talvez fosse o universo corrigindo um erro, abrindo espaço para algo infinitamente melhor. Aceito, ela sussurrou. O sorriso que Alexandre lhe deu foi pequeno, íntimo, apenas para ela. Mas transformou seu rosto inteiro, suavizando as linhas duras, iluminando aqueles olhos glaciais. As alianças, o padre solicitou. Valentina congelou. Não havia alianças. Ela devolvera a aliança de Felipe semanas atrás, quando ele pedira emprestada para polir. Mais um sinal vermelho que ela ignorara. Mas Alexandre, impassível, enfiou a mão no bolso interno e retirou uma caixa de veludo azul marinho. Quando a abriu, Valentina teve que prender a respiração. Eram as alianças mais lindas que já vira.
Ouro branco com detalhes em platina, a aliança feminina tinha pequenos diamantes incrustados que capturavam a luz como estrelas. Não eram ostensivas, mas exalavam classe e elegância. Quando ele as comprara, como sabia seu tamanho? Alexandre pegou sua mão esquerda com uma delicadeza que contrastava com sua força e, lentamente, mantendo o contato visual intenso, deslizou a aliança em seu dedo anelar. Encaixou perfeitamente. Com este anel, eu me caso com você, ele disse, sua voz rouca de emoção. E prometo que nunca, nunca você duvidará do seu valor enquanto eu estiver ao seu lado. Lágrimas escorreram pelo rosto de Valentina. Com mãos trêmulas, ela pegou a aliança masculina, pesada, sólida, gravada com algo em cirílico que ela não teve tempo de decifrar. Segurou a mão de Alexandre, sentindo a força, o calor, as calosidades que não combinavam com um executivo, e deslizou o anel em seu dedo. Com este anel, eu me caso com você, ela repetiu, sua voz quebrando. E prometo tentar acreditar que mereço isso. Algo intenso e feroz brilhou nos olhos de Alexandre, como se ele quisesse dizer 1000 coisas, mas se contivesse apenas por estarem em público. Pelo poder que me é concedido, o padre Silvio declarou, voz emocionada, eu os declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. O mundo parou. Alexandre não se moveu por um momento, apenas a observando. E então, devagar, ele deslizou uma mão por trás de sua nuca, dedos entrelaçando-se em seu cabelo, enquanto a outra envolveu sua cintura, puxando-a contra seu corpo. Última chance para fugir. Ele sussurrou contra seus lábios. Não vou a lugar nenhum. Valentina respondeu, surpresa com sua própria certeza. E então ele a beijou. Meu Deus! Valentina nunca fora beijada assim na vida. Felipe a beijava com pressa, sem técnica. Mas isto era diferente. Alexandre a beijava como se fosse uma arte que ele dominara ao longo de séculos. Seus lábios eram firmes, mas suaves. Comandantes, mas gentis, exigindo tudo dela enquanto davam tudo em troca. Ele inclinou a cabeça, aprofundando o beijo, e Valentina esqueceu onde estava. Esqueceu as 120 pessoas assistindo. Esqueceu sua família, o vestido, tudo. Havia apenas Alexandre e a sensação de ser consumida, de ser desejada, de ser vista verdadeiramente pela primeira vez na vida. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Alexandre descansou sua testa contra a dela, olhos ainda fechados, como se estivesse saboreando cada segundo. Perfeito, ele murmurou, apenas para ela ouvir. Você é perfeita. Os aplausos explodiram, rompendo a bolha ao redor deles. Valentina se afastou, subitamente consciente de todos os olhares, alguns chocados, alguns invejosos, alguns completamente incrédulos. Alexandre deve ter sentido sua tensão, porque entrelaçou seus dedos, apertando suavemente. Estou aqui. Sempre. Eles se viraram para a congregação e Valentina viu o caos de emoções nos rostos de sua família. Sua mãe parecia ter sido atingida por um raio. Sua tia Lavínia estava visivelmente verde de inveja. Seus irmãos sussurravam furiosamente entre si. Prima Esmeralda parecia ter engolido um limão inteiro. Mas foi o sorriso frio e triunfante no rosto de Alexandre quando ele olhou para todos eles que fez Valentina perceber. Ele estava gostando disso. Gostando de esfregar na cara deles que ela não era invisível, que ela era desejável o suficiente para que um dos homens mais poderosos do mundo a escolhesse. Alexandre Ravensworth. Sua mãe finalmente encontrou a voz, levantando-se. Eu não sabia que vocês, Valentina e eu, preferimos manter nossa vida privada discreta, senhora Serrano. Alexandre respondeu com cortesia gelada que mal disfarçava o desprezo. Mas estou imensamente feliz em finalmente tornar público o quanto ela significa para mim. A maneira como disse, o quanto ela significa para mim, enviou um calor por todo o corpo de Valentina. Seu pai se levantou também, estendendo a mão desajeitadamente. Bem-vindo à família, Alexandre.
Alexandre olhou para a mão estendida por um longo momento e Valentina viu o julgamento em seus olhos. Finalmente, ele apertou brevemente. Obrigado, senhor Serrano. Embora deva ser honesto, minha lealdade é com minha esposa, não com sua família. O recado estava claro. Valentina agora tinha alguém do lado dela, alguém que não toleraria que a tratassem como lixo. O resto da tarde passou em um borrão surreal. A recepção aconteceu no salão adjacente, decorado com flores brancas e velas que criavam uma atmosfera mágica. Alexandre não se afastou de Valentina nem por um segundo, sua presença protetora e possessiva ao mesmo tempo. Ele cumpria o papel de marido apaixonado com uma perfeição perturbadora, mantendo a mão na curva de suas costas, inclinando-se para sussurrar coisas que a faziam rir, olhando para ela com aqueles olhos azuis que a faziam esquecer como respirar. Quando cortaram o bolo, um bolo que a família de Valentina encomendara, mas que agora parecia pequeno demais para a grandiosidade do momento, Alexandre a alimentou com uma gentileza reverente. E quando ela retribuiu, ele prendeu seu pulso, levando seus dedos aos lábios para lamber o glacê que sobrara ali. O gesto foi tão íntimo, tão sensual, que Valentina sentiu suas bochechas queimarem. Você faz isso de propósito, ela acusou baixinho. Fazer o quê? Ele sorriu, aquele sorriso pequeno e perigoso. Me deixar constrangida. Não, minha querida esposa. Ele se inclinou, seus lábios roçando a concha de sua orelha. Estou deixando claro para todos aqui que você é minha, completamente minha. O possessivo em sua voz deveria assustá-la, mas apenas enviou um arrepio delicioso por sua espinha. Quando chegou a hora da valsa dos noivos, Alexandre a guiou para o centro do salão. A música começou, uma composição clássica suave, e ele a puxou para seus braços com uma naturalidade que sugeria terem dançado juntos 1000 vezes antes. Você dança bem, Valentina comentou surpresa, enquanto ele a rodopiava suavemente. Obrigações familiares russas, Alexandre explicou. Minha avó Caterina era rigorosa sobre essas coisas. Era a primeira vez que ele mencionava sua família para ela. Valentina sabia que seus pais haviam morrido quando ele tinha 20 anos, mas ele nunca falava sobre isso. Ela ficaria orgulhosa de você, Valentina disse suavemente. Os olhos de Alexandre se suavizaram. Espero que sim. Ela sempre dizia que um homem só é forte quando encontra uma mulher que vale a pena proteger. Eu não preciso de proteção. Valentina respondeu automaticamente, aquele instinto de independência que desenvolvera ao longo dos anos. Eu sei, Alexandre concordou, surpreendendo-a. Você é uma das mulheres mais fortes que conheço, mas isso não significa que não mereça ter alguém lutando ao seu lado. As palavras atingiram algo profundo no peito de Valentina. Ninguém nunca oferecera isso antes. Todos sempre esperaram que ela se virasse sozinha, que provasse seu valor sem ajuda. Alexandre, ela sussurrou, o que acontece depois? Quando sairmos daqui? Isso foi tudo uma farsa e... Não foi uma farsa, ele a interrompeu, sua voz firme. Não para mim. Valentina olhou para ele confusa. O que você quer dizer? Mas antes que ele pudesse responder, a música terminou e eles foram cercados por convidados querendo parabenizá-los. O momento passou, mas as palavras de Alexandre ecoavam na mente de Valentina. Não foi uma farsa, não para mim. Horas depois, quando o sol começava a se pôr e os convidados começavam a se dispersar, Alexandre a levou para fora. Seu motorista esperava com uma limusine preta reluzente. Para onde vamos? Valentina perguntou. Minha casa, Alexandre respondeu, ajudando-a a entrar. Precisamos conversar. A viagem foi silenciosa. Valentina estava exausta emocional e fisicamente. Tudo o que acontecera parecia irreal, como se fosse acordar a qualquer momento e descobrir que tinha sido um sonho elaborado. A casa de Alexandre era um penthouse espetacular no topo de um dos prédios mais exclusivos da cidade. Paredes de vidro ofereciam uma vista de 360 graus da metrópole iluminada.
Decoração minimalista, mas luxuosa. Tons de cinza, preto e branco, com toques de azul cobalto. Vinho? Ele ofereceu, dirigindo-se ao bar. Por favor. Ele serviu 2 copos de um tinto que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de seu antigo apartamento e entregou um a ela. Seus dedos se tocaram brevemente e aquela faísca elétrica familiar percorreu o braço de Valentina. Então, ela começou, tomando um gole para ganhar coragem. Vamos falar sobre o óbvio. Hoje foi incrível. Obrigada por me salvar. Mas, obviamente, isso foi apenas para salvar minha reputação. Então precisamos discutir como vamos desfazer isso. Alexandre tomou um longo gole de vinho, observando-a por cima do copo. E se eu não quiser desfazer? Valentina piscou. O quê? Ele colocou o copo sobre a mesa de centro com um clique definitivo e se virou para ela completamente. Você realmente acha que fiz tudo isso apenas por caridade? Sim? A confusão de Valentina era genuína. Por que mais faria? Alexandre soltou uma risada baixa, sem humor, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração que ela nunca vira nele. Por 4 anos, Valentina. 4 anos eu assisti você entrar no meu escritório todas as manhãs. 4 anos eu ouvi você falar 6 idiomas fluentemente com clientes ao redor do mundo. 4 anos eu vi você resolver crises que homens com décadas de experiência não conseguiriam. E em cada um desses dias tive que me conter. Tive que manter distância profissional quando tudo que eu queria era... Ele pausou, mandíbula contraída, como se lutasse contra as próprias palavras. Era o quê? Valentina sussurrou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Alexandre deu um passo em direção a ela, seus olhos azuis queimando com uma intensidade que a deixou sem ar. Tudo, queria tudo. Queria puxar você para dentro do meu escritório e trancá-la lá comigo. Queria beijá-la até que esquecesse seu próprio nome. Queria arrancar aquele maldito noivo da sua vida antes mesmo que ele a machucasse. Você sabia sobre Felipe? A voz de Valentina falhou. Eu sabia. A admissão veio carregada de culpa. Mandei investigá-lo 3 meses atrás, quando você mencionou o noivado. Descobri que ele estava endividado, que tinha uma ex que ainda visitava regularmente, que estava claramente interessado no sobrenome Serrano e nas conexões da sua família. Valentina recuou, sentindo-se traída. Você sabia e não me contou? E o que você teria feito? Alexandre perguntou, frustração evidente em sua voz. Se eu, seu chefe, aparecesse com um relatório dizendo que seu noivo era um golpista, você teria acreditado ou pensado que eu estava tentando sabotá-la? Que estava abusando da minha posição? Valentina abriu a boca para argumentar, mas fechou novamente. Ele tinha razão. Ela teria pensado exatamente isso. Então fiquei de mãos atadas. Alexandre continuou, amargura tingindo suas palavras. Observando você planejar um casamento com um homem que não merecia sequer olhar para você. Todas as manhãs você chegava falando sobre arranjos florais, menu, lista de convidados, e eu tinha que sorrir e fingir interesse quando tudo que queria era gritar que ele não era digno de você. Por que você nunca disse nada? As lágrimas começaram a queimar os olhos de Valentina novamente. Em 4 anos, porque nunca demonstrou, porque você era minha funcionária. A voz de Alexandre se elevou, ecoando pelo penthouse. Porque eu tinha poder sobre sua carreira, seu sustento. Porque se fizesse qualquer movimento em sua direção, seria assédio, seria errado. Então me contentei em tê-la por perto profissionalmente, mesmo que me matasse um pouco todos os dias. Ele se afastou, indo até a parede de vidro, olhando para a cidade lá embaixo. A luz da lua prateava seus cabelos, destacava a tensão em seus ombros largos. Quando recebi o convite de casamento há 3 semanas, ele continuou, voz mais baixa agora, quase não fui. Pensei que seria tortura assistir você se casar com outro homem, mas então não consegui ficar longe. Precisava vê-la uma última vez antes de você se tornar esposa de outra pessoa.
Valentina se aproximou devagar, seu vestido de noiva sussurrando contra o piso de mármore. E quando chegou e viu que ele não aparecera, Alexandre se virou e a vulnerabilidade crua em seus olhos a chocou. Este homem que comandava impérios, que negociava com presidentes e primeiros ministros, que tinha fama de ser impiedoso nos negócios, estava completamente exposto diante dela. Vi minha chance. Ele admitiu sem rodeios. E a tomei. Talvez tenha sido covarde, aproveitando-me da sua situação vulnerável. Talvez eu devesse ter esperado, ter feito as coisas corretamente. Mas quando a vi chorando naquela sacristia, quando ouvi aquelas víboras da sua família envenenando você com suas mentiras, algo em mim se quebrou. Não consegui suportar mais. Então você se casou comigo. Valentina estava a apenas 1 metro dele agora, e podia ver cada detalhe de seu rosto, as linhas ao redor de seus olhos, a sombra de barba em sua mandíbula, a cicatriz pequena em sua sobrancelha que ela sempre quisera perguntar como conseguira. Me casei com você, ele confirmou. E sei que foi manipulador, sei que você estava vulnerável e eu aproveitei. Se quiser anular, eu entendo. Mas preciso que saiba uma coisa antes de decidir. O quê? Ele deu um passo, eliminando o espaço entre eles, e segurou seu rosto entre suas mãos grandes. Que eu sou completamente e irrevogavelmente apaixonado por você. Que passei 4 anos construindo paredes para não te deixar ver isso. E que cada palavra que disse naquela igreja foi verdadeira. Quero estar ao seu lado, oficialmente. Para sempre, se me permitir. O mundo de Valentina virou de cabeça para baixo. Ela sempre acreditara ser invisível, não desejável, esquecível. E agora este homem impossível e poderoso, estava dizendo que a amava há anos. Eu não entendo, ela sussurrou. Você poderia ter qualquer mulher, modelos, herdeiras, executivas brilhantes. Por que eu? Alexandre sorriu, e foi um sorriso suave, quase terno. Porque você é a única pessoa que não me trata como uma conta bancária. A única que discute comigo quando discorda, que corrige meus erros sem medo, que se importa mais com fazer o trabalho bem feito do que com me agradar. Porque quando estou com você, não sou Alexandre Ravensworth, o bilionário. Sou apenas eu. Os polegares dele acariciavam suas bochechas, limpando lágrimas que ela nem percebera que haviam caído. E por quê? Ele continuou, voz rouca. Você é linda de um jeito que transcende a aparência física. É linda na sua inteligência, na sua compaixão, na sua força. É linda quando está concentrada em resolver um problema impossível. É linda quando fala em mandarim com nossos clientes chineses. É linda quando morde o lábio nervosamente antes de uma grande apresentação. É linda em todas as formas que realmente importam. Alexandre, Valentina não conseguia formar palavras além do nome dele. Diga-me, ele pediu, sua testa descansando contra a dela. Diga-me que há uma chance, por menor que seja, de você sentir algo por mim também, porque se não houver, eu recuo. Anulamos o casamento e você nunca mais precisa me ver. Mas se houver uma possibilidade... Valentina fechou os olhos, forçando-se a ser honesta consigo mesma. Todos aqueles momentos ao longo dos últimos 4 anos que ela ignorara, racionalizara, enterrara a fundo, a forma como seu coração acelerava quando Alexandre entrava na sala. Como ela memorizara suas preferências sem nem perceber. Como ficava indevidamente feliz quando ele elogiava seu trabalho. Como sentia ciúmes das mulheres que ele namorava casualmente, embora nunca admitisse nem para si mesma. Como, no fundo, sempre soubera que Felipe não era o homem certo, porque toda vez que o beijava, era o rosto de outro que via. Há uma possibilidade, ela sussurrou, abrindo os olhos. Mais do que uma possibilidade. Alexandre, eu passei tanto tempo tentando não sentir nada por você. Você era meu chefe, era impossível, mas não consegui parar. Cada dia tornava-se mais difícil fingir que era apenas profissionalismo. O sorriso que iluminou o rosto de Alexandre foi devastador.
Ele a puxou contra seu corpo em um abraço que a envolveu completamente, fazendo-a sentir segura de uma forma que nunca experimentara antes. Então ficamos casados. Ele murmurou contra seu cabelo. De verdade, sem fingimentos. Ficamos casados, Valentina concordou, seus braços envolvendo a cintura dele. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se abraçando, processando tudo o que havia acontecido. Então Alexandre se afastou levemente, seus olhos procurando os dela. Mas fazemos isso do jeito certo, ele declarou. Começamos de novo. Namoro, cortejo, tudo que você merece e que eu não te dei hoje. Valentina riu, uma risada genuína que borbulhou de dentro dela. Alexandre, já estamos casados. Meio tarde para namorar, não acha? Nunca é tarde, ele insistiu, pegando sua mão e beijando seus dedos, um por um. Vou te cortejar adequadamente. Jantares românticos, flores, declarações piegas, tudo. Você fazendo declarações piegas? Valentina provocou. Isso eu preciso ver. Oh, você vai ver. Seus olhos brilharam perigosamente. Mas primeiro precisamos estabelecer regras. Regras? Alexandre a guiou até o sofá luxuoso, sentando-se e puxando-a para sentar ao seu lado. Ele manteve as mãos dela entre as suas, como se tivesse medo de deixá-la ir. Precisamos decidir como vamos proceder, ele explicou. Publicamente somos casados. Isso não muda, mas em privado quero que você se sinta confortável. Tenho 5 quartos de hóspedes. Você pode escolher qualquer um até que esteja pronta para... mais. Valentina piscou, surpresa com a consideração. Você realmente pensou nisso? Pensei em tudo, Alexandre admitiu. Incluindo contratar uma assistente nova para você na empresa, para que não haja mais conflito de interesses entre nós. Você pode continuar na Ravensworth Global se quiser, mas não mais reportando diretamente para mim. Ou pode explorar outras oportunidades. Seja qual for sua escolha, eu apoio. Você abriria mão de me ter como sua diretora de operações? Abriria mão de qualquer coisa para estar com você nos termos certos? Ele respondeu sem hesitar. Seu conforto e felicidade são mais importantes do que qualquer benefício profissional. Lágrimas ameaçaram voltar. Ninguém jamais a colocara em primeiro lugar assim. E quanto à minha família? Ela perguntou. Eles vão querer saber tudo. Vão investigar, questionar. Deixe comigo, Alexandre disse, voz fria. Já tenho nossa história estabelecida. Nos apaixonamos durante nossas viagens de negócios, mas mantivemos discrição por causa das políticas da empresa. Você estava noiva de Felipe porque eu não fizera nenhum movimento oficial ainda, e quando soube do casamento, percebi que ou agia ou te perdia para sempre. Simples, convincente, verdadeiro o suficiente. Verdadeiro o suficiente, Valentina ecoou, sorrindo levemente. E quanto ao Serrano, a voz de Alexandre ficou dura como aço. Eles nunca mais vão tratá-la como trataram. Se tentarem, vão descobrir exatamente quão desagradável posso ser quando alguém machuca o que é meu. Possessivo deveria incomodá-la, mas apenas a aqueceu por dentro. Pela primeira vez na vida, alguém estava disposto a lutar por ela. E nós? Ela perguntou suavemente. Como funciona isso? Alexandre puxou-a mais perto até que ela estava praticamente em seu colo. Seus olhos azuis a estudavam com uma intensidade que a fazia sentir exposta e adorada ao mesmo tempo. Conhecemos um ao outro, ele disse simplesmente. De verdade, não mais como chefe e funcionária, mas como marido e mulher. Passamos tempo juntos, conversamos, jantamos, rimos, e quando você estiver pronta, se estiver pronta, deixamos isso se tornar mais. Mais, Valentina repetiu, seu coração acelerando. Mais, ele confirmou, sua voz caindo uma oitava. Em todos os sentidos que você imaginar. O olhar que ele lhe deu deixou pouca dúvida sobre o que exatamente ele tinha em mente, e Valentina sentiu calor inundar seu rosto. Mas não há pressa, Alexandre acrescentou rapidamente, vendo seu constrangimento. Temos todo o tempo do mundo. Estou disposto a esperar o tempo que você precisar.
Valentina olhou para este homem extraordinário, este homem que entrara em sua vida como um furacão, que a salvara da humilhação, que acabara de confessar anos de sentimentos guardados. E ela percebeu algo fundamental. Ela não queria esperar. Talvez fosse a adrenalina do dia. Talvez fosse toda a emoção reprimida finalmente encontrando uma saída. Ou talvez fosse simplesmente que, pela primeira vez na vida, ela estava permitindo-se querer algo, alguém, sem medo ou vergonha. E se, ela começou, sua voz saindo mais ousada do que se sentia, eu não quiser um quarto separado. Alexandre congelou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ela viu o choque passar por seu rosto antes de ser substituído por algo intenso e faminto. Valentina, ele disse, sua voz rouca de aviso, não brinque comigo, não sobre isso. Não estou brincando. Ela colocou as mãos no peito dele, sentindo os músculos sólidos sob o tecido caro de sua camisa, sentindo o coração dele batendo forte e rápido. Passei a vida inteira sendo cuidadosa, racional, negando o que queria. E onde isso me levou? A um noivo que me abandonou no altar. Então talvez seja a hora de parar de negar e começar a viver. Você tem certeza? Os olhos de Alexandre procuravam os dela, buscando qualquer sinal de dúvida. Não quero que se arrependa pela manhã. Não quero que pense que aproveitei. Ela o silenciou, colocando os dedos sobre seus lábios. Você já me deu mais escolhas hoje do que a maioria das pessoas me deu na vida inteira. Agora me deixe fazer minha escolha. E eu escolho você, Alexandre. Escolho nós. Por um longo momento, ele apenas a olhou, como se memorizando cada detalhe de seu rosto. Então, devagar, ele se inclinou e a beijou. Mas este beijo foi diferente do altar. Aquele foi performático, para a audiência. Este era apenas deles, mais profundo, mais lento, mais desesperado. Era anos de tensão não resolvida finalmente encontrando liberação. Era promessa e possessividade e paixão entrelaçadas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Vou tornar cada dia melhor que o anterior, Alexandre prometeu, sua testa descansando contra a dela. Vou passar o resto da minha vida te provando que você tomou a decisão certa. Eu sei, Valentina sussurrou, porque no fundo do seu coração ela sabia. Eu sempre soube. 6 meses depois, Valentina acordou com o sol da manhã filtrando através das cortinas translúcidas do quarto que agora dividia com Alexandre. Ela se virou, encontrando-o ainda dormindo ao seu lado, seu rosto relaxado em repouso de uma forma que raramente via quando estava acordado. Eram momentos como este que ainda a surpreendiam. A intimidade simples de acordar ao lado dele, de conhecer seus hábitos matinais, de ser conhecida por ele em retorno. Os últimos 6 meses haviam sido uma montanha-russa emocional. Houvera momentos difíceis, especialmente quando sua família tentara se aproximar agora que ela era a senhora Ravensworth. Alexandre mantivera sua promessa, colocando-se como um muro de proteção entre ela e as toxicidades familiares. Sua mãe ligara 3 semanas após o casamento, querendo reconectar. Alexandre pegara o telefone das mãos de Valentina e dissera com frieza cortante: Senhora Serrano, sua filha não precisa de você agora que já não precisava antes. Se quiser fazer parte da vida dela, precisará ganhar esse privilégio, não exigi-lo. Houvera também o ajuste de viver juntos, de combinar rotinas e expectativas. Alexandre era meticuloso e organizado de maneiras que às vezes irritavam Valentina. Ela deixava xícaras de café em lugares aleatórios. Ele tinha horários rígidos para tudo. Eles brigavam às vezes, brigas ferozes sobre coisas bobas que terminavam em risadas, ou beijos, ou ambos. Mas, através de tudo, havia uma fundação de respeito e carinho que tornava cada desafio superável. Alexandre havia cumprido sua promessa de cortejá-la adequadamente. Flores chegavam ao escritório dela toda semana.
Ela aceitara uma posição como diretora de expansão internacional, reportando ao CFO em vez de Alexandre, jantares românticos em restaurantes íntimos, onde ele a fazia rir com histórias de suas viagens. Fins de semana em sua casa de praia, onde passavam horas apenas conversando, conhecendo-se de formas que nunca puderam enquanto mantinham distância profissional. E as noites eram algo completamente diferente. Alexandre era um amante atencioso e apaixonado, memorizando cada reação dela, cada toque que a fazia suspirar. Ele a adorava com uma intensidade que ainda a deixava sem fôlego. Você está me olhando? Sua voz rouca de sono a trouxe de volta ao presente. Seus olhos azuis se abriram, focalizando nela com aquele calor que sempre estava lá agora quando a olhava. Só admirando meu marido, Valentina provocou, passando os dedos pelo cabelo dele. Seu marido tem planos para você hoje, ele disse, puxando-a mais perto. Ah, é? Que tipo de planos? O tipo que envolve você, eu e aquela pequena ilha privada que comprei mês passado. Seu sorriso era malicioso. Pensei que merecíamos uma lua de mel adequada, 6 meses atrasada, mas ainda assim. Lágrimas de felicidade picaram os olhos de Valentina. Você comprou uma ilha? Comprei uma ilha, ele confirmou. Para quando precisássemos escapar do mundo e ser apenas nós dois. E pensei que agora seria um bom momento, considerando... Ele colocou a mão no estômago ainda plano de Valentina, e seus olhos se encontraram em um momento de entendimento silencioso. Ela descobrira na semana passada. Ainda não tinham contado a ninguém, guardando o segredo só para eles, por enquanto. Nosso bebê vai nascer em um mundo onde é amado e desejado, Alexandre disse suavemente, onde nunca se sentirá invisível ou não valorizado. Porque nós dois sabemos exatamente como isso dói, e nunca deixaremos nosso filho sentir isso. Nossos filhos, Valentina o corrigiu com um sorriso. Plural, porque este aqui vai precisar de irmãos. O sorriso que Alexandre lhe deu foi puro e radiante. Quantos você quiser. Vou dar a você uma casa cheia de crianças barulhentas, se isso a fizer feliz. Me faz feliz. Ela sussurrou, puxando-o para um beijo. Você me faz feliz. E era verdade. Pela primeira vez em sua vida, Valentina Serrano, agora Valentina Dravensworth, era verdadeira e completamente feliz. Não porque um homem a salvara ou a completara, mas porque finalmente permitira-se ser amada, ser vista, ser valorizada. Às vezes, as melhores histórias começam com finais, e às vezes, ser deixada no altar é exatamente o que precisa acontecer para que o verdadeiro amor encontre seu caminho até você. Enquanto o sol continuava a subir sobre a cidade, pintando o céu com tons de rosa e dourado, Valentina se aninhava mais perto de Alexandre e sorria. Sua jornada havia sido tortuosa, dolorosa às vezes, mas a trouxera exatamente onde precisava estar. Nos braços de um homem que a via, que a valorizava, que a amava não apesar de suas falhas, mas com todas elas incluídas. E isso, ela decidiu, era mais do que suficiente. Era tudo.